Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast. Meu nome é William e hoje temos o tema da cultura pós-45, apresentada por Ania, Caio, Jéssica, Rayara e Josué. Lembrando que não é necessário que vocês assistam o vídeo, apenas coloquem o fone no ouvido ou então aumentem sua caixa de som e apenas curtam o tema que a gente traz para vocês. Começando agora com Ania. A década de 60 foi uma década de luta e recusa, sendo essas pacíficas ou violentas, mas sempre foram radicais. Nesta década, a revolta juvenil ganhou contornos sociológicos bem nítidos. Essa revolta não é uma particularidade da época, mas nesta, ela deixou de ter simples motivações psicológicas. No caso, deixou de ser tratada como uma crise de adolescência de um dia para o outro. Os jovens buscaram deixar de ser objeto para ser sujeito da história. Deixaram de ser vistos como uma ameaça romântica e simbólica e passaram a ser visados como destruidores radicais de tudo que já estava estabelecido e consagrado na sociedade, como os valores, os ideais, os tabus e etc. No meio desses movimentos e ações, na década de 60 nos Estados Unidos, surgiram os hippies, que vieram com a ideia de minimizar ao máximo os confrontos violentos e popularizar a bandeira da paz, no caso como um movimento pacifista. Eles trouxeram o lema, que é utilizado como um mantra por eles: faça amor, não faça guerra. Eles emergiram como uma subcultura extremamente nova, extravagante, e foi uma transmutação ao modo de ser da classe média, porque eles pregam o altruísmo e o meticismo, a honestidade, a alegria e o não à violência. Os hippies possuíam fascinação em flores, sinos, luzes ofuscantes e músicas ensurdecedoras, além das suas roupas e slogans super exóticos. Os hippies seguem uma filosofia psicodélica, onde eles acreditam muito na influência das drogas alucinógenas, pois creem na crença apaixonada, nos poderes autorreveladores e de expansão mental potentes das ervas, sementes e compostos químicos que já eram conhecidos do homem desde a pré-história. Essas experiências psicodélicas trazem, segundo eles, diferentes estímulos e prometem fuga da realidade, percepções acentuadas, sentidos deformados e imaginações deslumbradas. Sob o efeito ou não das drogas, o hippie vê benefício no seu estilo de vida e tratam com amor do amigo ao inimigo. Na década de 60, a gente teve dois importantes movimentos coletivos, que foi o movimento hippie e o movimento de 1968. O movimento hippie pregava uma não participação, pregavam um novo humanismo, pregavam uma não violência, pregavam o lema faça amor, não faça guerra. Já o de 68 pregava um conflito direto com o sistema, pregava uma revolução armada, pregavam receitas de coquetéis molotov, barricadas de estudantes. Em 3 de maio a polícia fechou a universidade para impedir manifestação de protesto. Teve estudantes presos, obtiveram aliados políticos, aliados como Confederação Geral dos Trabalhadores, que declararam greve geral de 24 horas no dia 13 de maio, mas que infelizmente no dia 22 de maio era um cenário de 10 milhões de grevistas. E com isso o presidente da França conseguiu contornar e conseguiu um abono salarial, que fez com que levasse os trabalhadores de volta às fábricas. E com isso o movimento estudantil se esgotou no meio das ruas e sobraram apenas slogans. Essa aliança entre o movimento estudantil e o movimento operário foi estudada pelo sociólogo Maurício Duverger, no artigo Rebelião Sem Rumo, onde ele diz que tanto o movimento estudantil e tanto o movimento operário têm diversos problemas. Para ele, o movimento estudantil pode até ter apresentado um elemento novo e transbordante de futuro, mas para ele ainda resta dúvida se era realmente uma força revolucionária. Que revolucionários de hoje podem ser burgueses no futuro. E que o movimento operário para Maurício vive um momento de inércia. Que para ele o movimento operário vive inquieto,
vivem oprimidos na sociedade, sendo que eles poderiam ser um dos mais revolucionários. Ele até compara o movimento estudantil com o movimento operário, que o movimento estudantil constitui um detonador eficaz, mas não tem explosivo suficiente. Já o proletariado possui um explosivo essencial, mas que aos poucos vão se tornando inofensivo e aos poucos ofensivo. E ele fala também que acabam que essa aliança fica limitada, porque eles acabam se temendo entre si. O movimento estudantil teme o movimento operário por conta dos sindicatos e os próprios partidos políticos que vêm com ele. E o movimento operário acaba tendo uma aversão à revolta, tendo uma aversão a essa linha revolucionária dos movimentos estudantis. Após a Guerra Civil dos Estados Unidos, deu-se início a um processo de reconstrução e reincorporação dos estados do Sul ao restante do país. Nesse período, que corresponde aos anos finais da década de 1860, apareceram as primeiras tentativas de implementação das políticas segregacionistas. A muitos cidadãos brancos sulistas era inaceitável que os negros, recém-libertos, tivessem os mesmos direitos e ocupassem os mesmos espaços que eles. No mesmo ano em que terminou a guerra, 1865, foi formada a seita Ku Klux Klan por um ex-combatente das tropas sulistas chamado de Nathan Bedford Forrest. A polícia da União sufocou os primeiros focos de ação violenta da Klan contra os negros. Todavia, no início do século XX, a seita voltaria com muita força e milhares de adeptos. Segundo Elie Ginsberg e Alfred Eichner, a segregação é a ordenação difusa das relações raciais desde o nascimento até a morte. Os negros não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos, então existiam hospitais, escolas, bibliotecas, bairros específicos para eles, e até mesmo as leis eram empregadas de formas diferentes. Eles também eram forçados a entrar no serviço militar e lutar pelo seu país. Os entraves sociais provocados pela lei de segregação racial nos Estados Unidos e o virulento racismo delas decorrente só começariam de fato a ser ao menos parcialmente resolvido com os movimentos de luta pelos direitos civis dos negros. Assim surgem grupos como os Panteras Negras, que foi fundado em 1966 em Oakland, e tinha como líder mais conhecido Stokely Carmichael, que defendia que os negros deviam tomar as leis por meio da luta armada. Em seu documento, o grupo reivindicava liberdade para decidir o destino da comunidade negra, fim da brutalidade policial e assassinato de negros, fim da exploração que a comunidade negra sofria sobre os brancos, residência digna de ser habitadas e o principal, que era o objetivo político do grupo, um plebiscito comandado pelas Nações Unidas, onde os negros pudessem decidir o seu destino nacional. Outro movimento importante pós-45 foi o feminismo. Segundo a autora Elonela Studart, a presença das mulheres nas mudanças na sociedade é de extrema importância. Desde o movimento sufragista na Inglaterra pelo direito do voto, ou na Revolução Russa de 1917, que permite às mulheres entrarem em universidades e trabalhar em fábricas. Assim, aos poucos as mulheres iam conquistando seu espaço na sociedade. Entretanto, não houve a mudança na mentalidade dos homens, pois muitos deles ainda esperavam que suas esposas fossem obedientes. A autora também ressalta que as mulheres que defendiam a tal guerra do sexo era uma pequena quantidade de feministas lésbicas norte-americanas, e as que viam o movimento como uma questão política e social sabia que a busca era por direitos iguais, oportunidades, salários e etc. E a briga não era contra os homens. Eloneida ainda fala sobre a influência do capitalismo na alienação da mulher, através de campanhas publicitárias no intuito de vender mais e garantir seus lucros. Existiam duas campanhas, a mulher que era a rainha do seu lar e a outra que só conseguiam exercer funções fáceis que até deficientes mentais conseguiam. A televisão. Jean-Jacques Becker nos apresenta as várias interpretações acerca do movimento de maio de 1968, ao relacionar 8 tipos de interpretações. Ele nos possibilita percorrer os caminhos que os estudiosos traçaram ao estudar esse importante momento da história recente. Pode-se enumerar os 8 tipos de interpretação como sendo:
1. A empreitada de subversão, onde os grupúsculos vigorosamente anticomunistas, anti-stalinistas sonhavam incontestavelmente com a revolução e seus alvos eram sem dúvida políticos, mas eles estavam muito divididos entre si sobre a natureza da revolução que eles deveriam fazer. 2. A crise da universidade. A crise não atingiu apenas a Universidade Francesa. Ao mesmo momento, a agitação estava bem viva nas universidades japonesas, alemãs e americanas. Uma explicação que leva em conta apenas os problemas da Universidade Francesa só pode ser parcial. 3. Uma revolta da juventude. Explicação de caráter psicológico ou psicanalítico. Para os primeiros, uma imensa loucura da juventude que passou subitamente do tédio à febre. Esse movimento não conseguiu tocar a juventude não estudante, particularmente a juventude operária. 4. Uma crise da civilização. É a explicação que se adapta melhor ao caráter internacional da crise, a colocação em causa de uma sociedade sem valores, sem ideal, da sociedade de consumo, crítica retomando mais ou menos conscientemente as análises do filósofo americano Herbert Marcuse. 5. Um movimento de tipo novo, que colocava em causa a hierarquia das funções e de cuja parada estava a participação ao poder de decisão, um conflito de classes, mas cujos atores haviam mudado. 6. Um conflito social tradicional, provocado pelas dificuldades econômicas e sociais. O ano de 1967 tinha sido, com efeito, o pior do período. Foi um período de recessão do consumo, do que resultou a diminuição do crescimento da produção e um aumento do desemprego. Depois de muito tempo, a situação do emprego estava medíocre. Essas dificuldades, que eram muito relativas, tinham sido provocadas pela decisão do ministro da Economia e das Finanças, Michel Debré, de lutar sem cessar contra a inflação. 7. Uma crise política. Não se pode, portanto, descartar das interpretações possíveis o sentimento de rejeição ao gaullismo, bastante forte em uma larga fração do eleitorado cujas esperanças haviam sido frustradas. 8. Um encadeamento de circunstâncias. Essa interpretação enumera o papel das circunstâncias e dos azares numa longa lista de acontecimentos ou de decisões, como a criação de Nanterre em 1964, a reforma Fouché, as ausências do primeiro-ministro e do presidente da República, as decisões contraditórias tomadas pelos responsáveis no curso dos acontecimentos. Em definitivo, a única conclusão possível é que a crise de 1968 não teve uma chave única. Ela foi o resultado de diversas causas que conjugaram seus efeitos em um momento dado para provocar este formidável abalo da sociedade francesa. O texto vai tratar sobre um episódio de brincadeiras que foram levadas muito a sério. Atos contra-revolucionários, como a Festa dos Homens, ocorrida em 9 de abril, como uma forma de insulto em relação às festas das mulheres que ocorreram em 8 de março. Essa brincadeira foi proibida, visto como uma falta de disciplina, e devido aos fatos que os garotos tinham feito de tudo. E hoje, atualmente, essa data dos homens não é tão reconhecida por conta dessa falta de ato revolucionário contra as mulheres. Daí o texto vai entrar no feminismo, que é uma luta das mulheres pelos seus direitos, isso nos anos 60. E importante ressaltar os aspectos desse movimento. A autora ela enfatiza as características desse movimento, tentando destacar a igualdade das mulheres em relação aos homens, a chamada Guerra do Sexo, que era defendida inicialmente por lésbicas com queimas de roupas íntimas, que eram símbolos de feminilidade, como sutiãs e calcinhas. Era um objeto político e social que insultava de uma certa forma os homens, lutando contra a favor das oportunidades de não só de salário, mas também como de tratamento social. E hoje nós vemos o voto feminino como uma forma de nostalgia, porque atualmente pode ser vago e comum,
mas antigamente as mulheres elas lutavam até mesmo pelo voto. E também no texto vai destacar que mesmo com a luta até hoje das mulheres, a mentalidade de muitos homens não mudou ainda. Eles veem a mulher como dona de casa, como uma mulher doméstica, que assim que chegar do seu trabalho deve ter sua janta já feita, como se isso fosse uma obrigação, tivesse papel de mulher. E, por fim, o texto nos mostra uma frase bem motivadora que diz que temos que encorajar as mulheres e nunca encorajar elas a apoiarem medidas que a tornem socialmente improdutivas. Para Tatiana Shaw, a escassez de espaço na sociedade atual é reflexo do individualismo, representado essencialmente pelo automóvel. Para ela, o automóvel, o grande símbolo da sociedade de consumo, responsável por uma série de problemas hoje enfrentados pelas populações das grandes cidades. Uma das razões que torna o espaço cada vez mais raro na sociedade moderna é que essa sociedade está assentada no individualismo, o qual é por natureza consumismo. A reprodução do capital, na pós-grande indústria, se dá pelo consumismo como ideologia. A lógica do mercado e a eficiência do mercado são noções que dizem respeito à figura do indivíduo, da preferência do sujeito consumidor. O incentivo e possibilidades muito melhores para o transporte individual do que o coletivo levou a uma nova configuração específica do espaço no Brasil. O Brasil das lombadas. É a disputa entre o veículo e o pedestre, o Brasil das ruas privatizadas, das ruas fechadas. Tais exemplos, em um primeiro momento, deixam perceber o quanto o espaço se insere no contexto das novas raridades. É o local de disputa e de estratégias. Pode-se dar exemplos e mais exemplos de como a lógica da indústria automobilística e seus confluentes, muito importantes para a reprodução do capital, engole o espaço urbano do ser histórico que, depois da generalização da mercadoria carro, ganha o nome de pedestre, sem que nenhum arquiteto ou engenheiro possa barrá-la. Um dos grandes paradoxos da sociedade é que quanto mais rápido fica o carro, mais lenta fica a avenida. Quanto menos se investe no coletivo, pior fica para o individual. A solução parece e é mais óbvia do que se pensa. É urgente mudar de padrão de transporte, é urgente mudar de sistema. A lógica do capital, no momento em que se transforma uma nova raridade em uma raridade efetiva, busca freneticamente outro objeto para se apropriar, transformando-o em uma nova raridade. O processo continua até o dia em que não existir mais nada no mundo. Citando um trecho do poema de T.S. Eliot, é assim que o mundo acaba, não com o estouro, mas com o ganido. The Hollow Man, 1925. Galera, esse foi o podcast Sociedade e Cultura Pós-45. Qualquer dúvida, nos procure em nossas redes sociais. Meu nome é Josué Leite, um abraço a todos.